Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você está a nos ver aqui na televisão virtual, rede virtual, TV universitária, Centro de Ensino e Cultura Universitária, nosso primeiro programa, Fortaleza em Foco. Ao meu lado, o jornalista João Ferreira, presidente da Associação Cearense de Jornalistas do Interior do Estado do Ceará. Ao meu lado, o nosso amigo Emídio, jornalista, vice-presidente da Associação Cearense de Jornalistas. Lá na ponta, Walter Pinto Bardavil, secretário aqui da Associação Cearense de Imprensa. No outro lado, o famoso, o galã, o bonitão, o rei da Praça do Ferreira, John. Tudo bem, John? John, hoje está o nosso cinegrafista e nós vamos estrear hoje o programa Fortaleza em Foco. Fortaleza hoje amanheceu, senhores jornalistas, surpreendida com a notícia de que o douto magistrado da 18ª Vara Criminal decidiu, numa ação interlocutória, determinar o afastamento preventivo do vereador Leonel na Câmara Municipal de Fortaleza. Nós, jornalistas, não vamos entrar no mérito do decisão judicial, porque o processo corre em segredo de justiça e somente ao magistrado, creio, deva uma postura, porque é ele que vai julgar, condenar ou absolver, mas como jornalista nós vamos discutir o impacto nos valores, nos bons costumes, na moralidade e na ética política. Quero no começo ouvir Walter Bardavil, que tem experiência lá no Comitê de Imprensa. Bardavil, o afastamento judicial de Sua Excelência, o senhor vereador Leonel Leonel Alencar. Desculpe, Brizola, onde você estiver a me ouvir. Leonel, ícone da política brasileira. É história. E hoje também vamos falar sobre história. A história que está acontecendo em Fortaleza. Meu amigo Bardavil, como cidadão, como jornalista, qual a sua posição em relação a esses incidentes envolvendo esse parlamentar e agora a decisão do douto magistrado da 18ª Vara? Companheiro, eu quero dizer para você que é muito difícil a gente opinar sobre quem está certo, quem está errado, na conjuntura nacional de hoje. Há uma cultura no nosso país de que tudo se pode. Então, veja bem, a nossa justiça, ela tem que tomar sua posição. A lei existe, tá? As causas que vão nos levar à condenação ou absorção não depende de jornalista e de opinião minha, mas depende dos fatos comprobatórios que estão sendo analisados pela própria justiça. Por quê? Porque eles é que vão dar. Por isso que está em segredo de justiça, para que não haja interferência de ninguém, que é A, B ou C. Mas a vida nos ensina que existe o para trás. Eu vejo assim, a nossa história de vida, ela tem o antes, o durante e o depois. São 3 momentos. O que é que define um cidadão? É o seu histórico de vida. Para trás, se nós olharmos para trás, tem um histórico. Se nós olharmos hoje, é o que está acontecendo. E nós iremos ter o futuro, que a Deus pertence. Mas o passado com o presente, ele já nos dá um posicionamento. Para concluir, nobre jornalista, olha, o passado dele já houve um passado complicado. Complicou-se novamente, então cabe-se uma decisão judicial e eu acho que a coisa tem que ser analisada, porque na realidade está muito desgastada a nossa política. Já houve caso anterior e deu no que deu. Então não cabe a nós. Eu acho que é o seguinte, o procedimento é esse, tem que ser acompanhado. O presidente da casa, muito sóbrio, Salmito tem sido muito claro nas suas atitudes e eu louvo porque ele está sendo limpo. Está acontecendo, vai acontecer, mas dentro da verdade. Então que impere a verdade e não por baixo dos panos aconteçam coisas. Eu creio que
a verdade ela vai se impor e a justiça irá fazer o seu papel. Você ouviu a opinião do jornalista Walter Pinto Varavil e depois desse programa aqui na televisão, você vai ver o filme A Corrupção. Nós selecionamos um filme para a estreia, né? Nesse canal, que é um canal pela rede virtual, um suporte à educação à distância. Meus cumprimentos aos jornalistas que estão participando do curso de educação continuada. E agora nós vamos ouvir a opinião do vice-presidente da Associação Cearense de Jornalistas, o jornalista Alfredo Costa Costa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sua opinião em relação a tudo isso, especificamente que nós iniciamos no comentário. É um prazer participar do programa e entendendo que o papel da imprensa ele começa a existir a partir do momento que as informações elas são levadas a público. E nesse contexto, muito me alegro porque a justiça ela está agindo, ela não está mais inerte, ela começa a se posicionar diante das situações que toda a nação começa a perceber que não dá mais para aguentar. E nesse momento, o juiz toma uma decisão. Essa decisão é analisada e todos os fatos serão minuciosamente detalhados para que ou se faça uma ação de penalidade ou se conclua uma ação de inocência. Então, o que muito me alegra como vice-presidente da SED é saber que hoje nós contamos com um canal que também é um aporte e é uma abertura para que a sociedade possa entender de que forma o Estado do Ceará está sendo gerido de forma política. Parabéns a você, César Venâncio. Continuamos aguardando a definição dos fatos. O importante é que a imprensa está cumprindo o seu papel quando leva ao conhecimento do público as informações, quer sejam favoráveis ou desfavoráveis aos gestores públicos do nosso Estado. Ok, obrigado, jornalista Alfredo Costa. Eu, em particular, vou me abster de qualquer comentário por questões éticas. Tive a oportunidade de trabalhar numa assessoria indireta a esse ilustre cidadão e também estou assessor parlamentar do cidadão que vai exercer durante 6 meses a substituição por determinação legal do ilustre vereador. Agora, o tempo que eu conheço esse cidadão, eu em particular não tenho nada que desabone a conduta dele. Mas a nossa preocupação é relevante e implica na necessidade de nós repassarmos à sociedade civil, porque esse cidadão foi muito bem votado, foram 30 mil votos para deputado federal. É um homem que tem uma credibilidade na sociedade civil. Foi um homem que tirou 30 mil votos num contexto eleitoral, ou se eu estiver equivocado, ou foi 17 ou foi 30, pelo amor de Deus, me perdoa se eu cometi um equívoco matemático, mas quer queira ou não, se ele mesmo sendo vereador, jornalista Alfredo Costa, ele ganhou a credibilidade pelo voto do cidadão de Fortaleza. Então nós temos que acompanhar com cautela. Os artigos 138, 139, 140 do Código Penal punem injúria, calúnia e difamação, e nós jornalistas temos que ter a responsabilidade de passar a informação sem tecer comentário. O que os meus colegas fizeram foi uma análise crítica, criteriosa e com muita responsabilidade, como bem disse Bardavil. Nós temos, e complementou Alfredo, nós temos que, enquanto cidadão, estar acompanhando o poder como um todo, legislativo, executivo e judiciário, para que possamos ter homens íntegros no sentido de representar os interesses sociais. Então, se o ilustre cidadão Leonel for considerado culpado, é porque talvez sua defesa foi falaciosa no sentido de comprovar que as acusações não corresponderam à verdade. Então, eu, em particular, desejo ao Leonel sorte, sucesso, uma boa defesa e que venha provar para a sociedade civil que nada disso aconteceu, até porque nós temos, eu em particular, tenho uma admiração e respeito por ele e é uma liderança e ficaria muito constrangido em ter que lá na frente olhar e dizer, é lamentável. Um rapaz brilhante, competente, inteligente,
perspectiva, dinâmico, de repente se viu por qualquer circunstância envolvido numa irregularidade, abre aspas, supostamente grave, fecha aspas, e deixar o restante com a justiça. E ainda dentro dessa temática quero ouvir o bastante experimentado jornalista, que inclusive com passagem pelo jornal escrito televisivo, o nosso amigo João Ferreira. Ele é o homem da tesoura. Bom, tudo que é bom é com João Ferreira. Boa tarde, boa noite, amigos. Em qualquer momento que vocês estejam nos ouvindo, é um prazer participar desse programa que abre um canal de ligação entre a sociedade e a imprensa do estado do Ceará. Eu, como os colegas que já me antecederam, eu creio que o país, embora de uma forma bastante tímida ainda, começa a dar sinais de que está avançando na questão de punir infratores que cometem determinadas irregularidades. Eu não conheço também o cidadão Leonelzinho Alencar, mas historicamente nós sabemos que existem muitas denúncias contra a sua conduta como político. E isso merece realmente do Poder Judiciário uma análise profunda e que, caso haja irregularidade, ele seja exatamente penalizado. Mas cabe a ele todo o direito de defesa, como cabe a qualquer cidadão. Então nós não estamos aqui na condição de julgar ninguém, mas queremos que a justiça cumpra o seu papel e que a sociedade acompanhe para que fatos que destoem a conduta de um político ou de qualquer cidadão, eles não sejam repetidos, como nós estamos vendo hoje, acompanhando em todas as áreas, em todas as instâncias desse país. Nós precisamos colocar esse país a limpo e eu creio que o Poder Judiciário está agindo. E isso já é um bom sinal, é um avanço e que merece ser continuado. Que se o seu Leonel Alencar, o Leonelzinho, não tenha cometido irregularidade, que ele seja comprovado e seja inocentado. Mas se ele tiver cometido irregularidades, que ele seja penalizado e a sociedade civil agradece. Nós sabemos que ele teve realmente cerca de 30 mil votos na eleição passada para deputado federal, mas há denúncias de que esses votos foram conseguidos por meios escusos, não foram votos limpos, né? Como se diz na gíria, existe muito aquela questão de compra de votos, de corrupção, isso e aquilo que não nos cabe aqui avaliar, mas que o Poder Judiciário está aí para fazer isso, esse é o papel dele, e nós esperamos que ela haja com toda a isenção e realmente venha dar um veredito que seja satisfatório para toda a sociedade. Ok, meus amigos, muito obrigado. A réplica, não há réplica, apenas um comentário. Se realmente esse cidadão não conseguiu 30 mil votos, legitimado, você, eleitor, também faça a sua parte. Porque se hoje isso estiver a acontecer por conta da teórica posição do meu amigo jornalista João Ferreira, você é tão culpado quanto o próprio culpado, se culpado for. Então presta atenção, aprenda a votar, não se deixe levar pela corrupção. Quero agradecer a presença do jornalista Bardavil, do jornalista João